2 Coríntios 12, 7 a 10. Diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Vivendo o contraditório para experimentar o sobrenatural. Vivendo o contraditório. Repita, vivendo o contraditório. Para experimentar o sobrenatural. Desse jeito. Pai amado, está aí a sua palavra. Fala conosco, ministra, por favor, aos nossos corações, Espírito Santo de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vivendo o contraditório. Repita, contraditório. E eu vou mostrar aqui no texto, eu frisei, até botei em negrito, o que está contraditório aqui, para a gente entender. Se você não entende, tem que viver o contraditório. Vivendo o contraditório para experimentar o sobrenatural, porque o contraditório e o sobrenatural, eles acabam andando juntos. Você tem na Bíblia, por exemplo, Moisés parado diante do mar. Deus fala com ele com a maior naturalidade. Por que clamas a mim? Diz ao povo que diz que isso não é contraditório. Marchar para onde? Se estavam diante do mar vermelho. Que é contraditório? Pegou nada não? Não. Pescamos, tentamos a noite toda e não conseguimos. Ah, então tá. Então agora é de dia. Volta lá e lança do lado direito. Porque vai ter o peixe vai estar esperando de dia do lado direito. Se isso não é contraditório, o que é contraditório? A gente vai ficar aqui citando textos bíblicos. Vamos escolher um rei, junta a família, traz os filhos. Não é. Acabou? Tem um mais novo. Isso é muito contraditório, traz ele. É esse. Não dá para experimentar o sobrenatural se você quiser fugir do contraditório. Você vai ser confrontado, escuta por favor, você vai ser confrontado pelo contraditório. Não tem sentido, não se encaixa, não tem lógica, não dá para entender. Tem cara de sobrenatural isso, hein? E que eu saiba, o milagre só passeia no campo do sobrenatural. Ou você esqueceu disso? O milagre só passeia no campo do sobrenatural. E que eu saiba, o sobrenatural não tem lógica. Não dá para planilhar o sobrenatural. Não dá para quantificar, não dá para mensurar. Não dá para explicar. É um tal de crente querer explicar. Ou querer explicação. Como pode? Como foi? Como é que é? Se é contraditório, junta com o sobrenatural, o milagre acontece. Como que explica isso? Não explica. Eu estou te chamando para viver um 2023. Pega aí. Contraditório.
mas de milagres sobrenaturais. Dois exemplos que nós vivenciamos. A pastora Patrícia está aí preparando tudo para a mudança para o novo imóvel. Vassouras entra o ano mudando de casa. Vai sair de um espaço de 50 para um espaço de 200. Vai sair de um bairro para o centro. Vai sair de um imóvel velho que reformamos para um de primeira locação, que está sendo feito e ajustado para a igreja. Esse é o milagre, esse é o sobrenatural. E o contraditório? A gente não tem dinheiro para pagar o aluguel. Aí aparece na nossa frente o imóvel. E Deus fala, você quer? Você pensa o quê? Para avançar tem que ter dinheiro, se não tem dinheiro não avança. Isso não é o lógico? Mas o contraditório te joga no sobrenatural. E o Senhor está falando para você, você quer viver tua lógica? Não vai entrar nunca no sobrenatural. Eu vou contrariar você. Eu vou confundir a sua mente. Eu vou levar você, Humberto, junto com o pastor, para você entender o negócio, que o bagulho é doido. Você vai chegar no mercado e vamos lá, vamos pegando. Humberto, o dinheiro pelas minhas contas dá para 5 itens. Com 3 itens o dinheiro já tinha acabado. Acabou, Humberto? Já acabou. Aí ele, e agora? Eu, mas aquilo ali, Humberto, poxa, era bom ter, não é? Vamos pegar, Humberto. E Humberto saia correndo, enchia, voltava com outro carrinho lotado. E aí, pastor? Já estourou, Humberto. Aí eu olhava quanto caiu, mais alguma coisa, Humberto? Então vai parar? Não, então vamos pegar mais aquilo. Estourava de novo. Estourou umas 3 vezes, não foi? Aí na última. E agora? Mano, vamos fazer um vídeo aqui. Solução para o dinheiro. Não tem isso para o dinheiro. A gente faz um vídeo. Faz o vídeo. E agora? Vamos para o caixa. Pastor, mas o dinheiro vai dar? Vai dar não. Vamos para o caixa. Pergunta para o Humberto se a gente não saiu de lá com tudo que estava no carrinho. Contraditório e sobrenatural vão sempre andar juntos. O Senhor está chamando você para entender que você quer viver de lógica, não vai viver de milagre. O Senhor está chamando você para entender. Quer viver sua lógica? Ok. Mas não vai conseguir viver milagre junto. Não combina. Lógica e milagre não combinam. E é interessante, eu quero destacar o que Paulo apresenta aqui, de extremamente contraditório nesse texto. Começa lá em cima. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um dom. Não. Foi-me dado o quê? Um espinho na carne. E ele reforça, para não ficar dúvida. Um mensageiro de Satanás. Gente, se isso aqui não é contraditório, o que é? Ele diz, Deus está me dando revelações grandiosas. Mas para eu baixar a bola também me deu um espinho na carne. E deixou Satanás botar. Não, para o trem que eu vou descer, porque eu não estou entendendo nada. E eu já vi muitos pregadores cometendo o erro de tentar explicar isso. Vou dar ideia a você que é seminarista. Não vá para a Bíblia tentar achar explicação para tudo. Você cometerá erros terríveis e ainda correrá o risco de cair na heresia. Esse é um caso.
Isso aqui é tão pessoal. Paulo até escreve, mas é tão pessoal que eu vou te dizer, pelo que você lê, nem Paulo entende isso. Você vai passar por coisas que você vai dizer assim, eu não estou entendendo. Essa semana eu estava lá no meu momento, aquele momento que eu estou eu e Deus lá na imobiliária, sentado na minha mesa, e orando, sem saber o que fazer. Por um momento eu falei, Senhor, isso cansa. Estou cansado. Poxa, é muito desgastante. Peguei a Bíblia, missionária Elizabeth Brasil, minha querida. O Senhor, fala comigo na palavra. Esse é o texto que eu estou pregando hoje, que Deus falou comigo. Eu comecei a ler, eu comecei a rir. Falei assim, não era isso que eu queria ouvir, não. Eu queria, sabe, o céu aberto, o céu baixinho, de repente uma luz forte, um anjo aparecendo na minha sala. Pá, ó, padrão Steven Spielberg. Uma luz do céu, um anjo aparecendo. Eis que estou à porta. Ai, coisa mais... Meu sonho. Sabe aquela coisa assim, padrão, pastora Rose? Oi, senhor. Sim, estou entendendo. Meu sonho. Não. Senhor, fala comigo na tua palavra agora. Fala. Para você não ficar muito metido com tudo que eu estou fazendo e vou fazer, segura esse espinho na carne aí. Nunca vou deixar você tão soltinho, não, que você vai se vangloriar. Tá bom, né? E por um momento, pastor, eu olhei e falei assim, Deus vai falar algo poderoso comigo. E falou. E eu quero passar essa mensagem que Deus falou comigo essa noite para você. Se você quer muito de Deus, se prepare para sentir o espinho espetando tua carne. Se você quer muito de Deus, se prepara para ser puxado para baixo. E isso é amor de Deus, olha o contraditório de novo. O espinho na carne é o cuidado de Deus com Paulo, diz o próprio Paulo. As revelações eram grandiosas. E o Senhor falou, deixa eu puxar você para baixo, para você lembrar quem você é. E o texto diz mais. Para que isso? Senhor, fala comigo então alguma coisa sobre isso? Sim. Senhor, me livra disso. Uma, me livra disso. Duas, me livra disso. Três. Resposta de Deus para Paulo. Diz Paulo. Qual? A minha graça te basta. Por quê? Tá bom para você a minha graça, tá? Algumas traduções, eu fiz questão de separar essa, usa esse termo. É suficiente para você a minha graça. Por quê? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o contraditório de novo. Tem um monte de gente achando que quando estiver cheio de poder vai santificar-se. E o Senhor está dizendo, se você estiver cheio de poder, você vai estar um frangalho. Vai estar só a capa, cheio da glória. Eu nunca vou dar glória para quem está forte. Eu vou moer você e encher da glória. Para que você se lembre da tua natureza. Contraditório demais. Por quê? Porque a gente anda por aí vendo um povo estranho, uns alienígenas que entram nas igrejas e quando pregam sobre a soberania, a santidade, o poder e a glória revelada sobre eles. E a gente vê Paulo dizendo assim, eu não experimentei isso não, hein? Eu fico imaginando Paulo num culto desse, onde esses glorificados estão pregando. Eu fico imaginando Paulo sentado ali assistindo o culto, um desses glorificados, santificados, purificados pela glória e o sangue do Cordeiro, subindo no altar e pregando a magnificência da revelação. E eles completamente purificados, santificados com uma carne santa.
Paulo vai dizer assim: papai, você nunca me deu isso. Por que você deu isso para eles? Se aí Deus fala com Paulo: nunca dei. Eles que vendem essa imagem nunca foram puros, nunca foram santos, nunca tiveram uma carne purificada. É pura vaidade, arrogância, petulância, prepotência. Porque os que eu uso, eu abato. Pega aí. Quer ser usado por Deus? Desça. Quer experimentar muito mais de Deus? Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. E Ele vai te exaltar na hora. Não, também não tem isso. É contraditório também, né? A hora que Ele quiser. Ao tempo dEle, Ele te exalta. Eu experimento coisas muito loucas, John. Sexta-feira, um valor para mandar para Portugal. Só que, gente, sexta-feira da semana de recesso. Sem culto. Todo mundo no osso da ratazana, ainda sob efeito da rabanada. Muita gente se arrependendo das compras que fez no shopping. E eu digo, tenho que mandar quase 6 mil para Portugal. Oxe! É assim, pastor, eu não sei se alguém te contou, mas a gente está duro, está todo mundo duro, o mundo está duro hoje. O que você está querendo hoje, pastor, não dá não, hein? Tem um vídeo que eu gosto, já vi 1000 vezes. Ô, Leônidas, você está arrumando problema, né? Para de arrumar problema, Leônidas. Eu fico imaginando os meus líderes falando assim: pastor, para de arrumar problema, pastor. A gente até está orando, pastor, mas quando a gente consegue resolver uma coisa, tu traz outra tão rápido que a gente... A gente dá glória pela lista, o Senhor em seguida solta outra. Eu falei, meu pai. E sexta-feira foi assim. Mas isso, não se iluda não. O que vocês pensam de mim, eu penso de Deus. Eu falo, Senhor, ajuda, né, Pai? Eu estou fazendo o que você está mandando, mas, Senhor, ajuda. Aí eu leio o texto. A graça te basta. Não, Senhor, você não está entendendo, eu não quero a graça, eu quero dinheiro. Pix. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Senhor, você não está entendendo, não dá para explicar isso para as pessoas. E o dia passando. Aí é a hora que você fala assim, agora tem que ser. A cena é essa. Computador aberto, saldo. 4,5 tinha que chegar no mínimo, 4,200 tinha que chegar no mínimo a 5,5. O mínimo, porque eu sabia que tinha um restinho lá na conta em Portugal, dava para compor. Então tem que chegar. O TED, para quem mexe com isso, até 5 horas. Quinta-feira. Sexta, hoje. Não funciona banco? Não tem TED. Ok? Então, até 17 não, porque 17 já suspende o sistema. 16h59. Eu abro a tela 4h30. Faltava uns 1.500. Uns 1.300 exatamente. Eu estendo a mão para a tela e falo, Senhor, agora é eu contigo. Estou falando de gente de Deus. Nariz já trabalhou comigo, sabe que é desse jeito mesmo. Vira e mexe. Gente, junta aqui, vamos orar. Não era assim. Vamos orar aqui, vamos orar. Eu estendi a mão para a tela. Falei, Senhor, tem 15 minutos, porque, vamos botar aqui, 4h30, Senhor, só explicando, Senhor, eu tenho que mandar isso para a conta do Mateus. O Mateus tem que abrir lá, puxar imediatamente para a transferência internacional, para chegar lá, amanhã de manhã, que era hoje. Senão não vai dar certo a matemática. Eu comecei, Senhor, vai
vai tocando, vai alcançando. Aí comecei aquele solta, amarra, prende, solta, queima, 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 mata, solta, prende. 15 minutos. Nada. E isso atualizando a tela. Senhor, não vou nem fechar a tela, porque eu creio que nem precisa, eu vou só atualizando. Atualizando, atualizando. 15 minutos. No final desse processo, solta, prende, queima, solta, amarra, prende, solta, queima, mata, toca, lembra. Fiz mais uma vez. 120. Senhor, não dá não, hein? 300. Eu fui, Senhor, eu vou deixar mais 5 minutos aqui. Dá. Mais 5 minutinhos, Senhor. Vamos lá, Senhor. Vamos lá, Senhor. 800 e pouco. Senhor. Está chegando. Está chegando. Que eu olhei. Pum. Ficou faltando. Para não dizer que deu os 4,5. Quem é líder sabe. 5.450. Falei, já dá. O restinho eu tenho na conta lá. Já dá. Só que eu olhei, faltava 8 minutos para encerrar o horário bancário. Amigo, eu liguei para o Mateus. Mateus, tá por onde? Eu estou na rua, está uma chuva terrível. Estou indo para casa. Não dá, não dá. Pare em algum lugar agora, porque eu estou transferindo o valor para você puxar. Você tem 6 minutos. Quer 6? Eu não tinha mandado dinheiro ainda. Eu corri, ele, tô parado. Eu corri, mandei para a conta dele. Chegou na conta dele, faltava 4 minutos. Mateus, você tem 4 minutos, Mateus. Eu parei num ponto aqui, debaixo de chuva, parou num ponto, abriu a tela e foi lá. Pum. Mandei. Faltava 2 minutos. Eu estava igual seminarista pegando prova, né? Terminou. Eu falei, obrigado, Mateus. Obrigado. Pode ir, graças a Deus, foi. Sabe aquele final de jogo que você termina, você não consegue nem comemorar, você senta no campo, cheio de cãibra. Daqui a pouquinho eu comemoro. Eu fiquei desse jeito. Eu olhei para Deus, aquele momento que eu olho para Deus, Adriana, falei, Senhor, pode ser mais fácil, Senhor. Estou te pedindo. Eu sei. A tua graça me basta, eu sei. Mas, eu comecei a orar, Senhor, 2023. Um pouquinho melhor, por favor. Senhor, a carne. Senhor, é a carne, é fraca. Senhor, a glicose. Eu conversei com Deus ali, tive aquele momento pessoal com Deus para dizer assim, por favor, alivia para 2023. Eu quero que você entenda que às vezes eu brigo com algumas pessoas que diz, viu como é que Deus faz? Que viu como é que Deus faz? Eu estou quase morrendo. Você não está entendendo? Eu sei que problema cardíaco, eu não tenho. Coração é ótimo. Mas a glicose, não aguenta, né? E estamos indo. Aí foi. E está resolvido? Tem nada resolvido. Segunda-feira, eu amanheço com novos desafios. Gigantes e novos desafios. Coisas para resolver. Contas para pagar. Por quê? Porque é contraditório você pensar que Deus vai fazer na sua vida revelações grandiosas se materializarem e deixar você num oásis, na sombra de um coqueiro, tomando água de coco e desfrutando do milagre. Se alguém te disse isso, te enganou. Acha um canto, fica lá, mas já entenda, milagre tu não vai ver. Pastora Patrícia, amanheceu segunda-feira? Aonde? Estou indo para Vassouras. Tem que conversar lá com o cara do gesso, tem que conversar com o cara da elétrica. O Marcos vai lá, ela duvida, né? Ele entrou no carro e partiu para lá.
Aí no dia da inauguração, pastora, você vai encontrar um monte de gente assim, glória a Deus, viu como é que Deus faz? Gente, falar assim é igual você achar que vai acordar com a ceia de Natal pronta. Tem gente achando que milagre é acordar de manhã e a mesa posta. Tudo pronto. E que aquela moça que apareceu de noite bonita, toda arrumada, cabelo feito, unha feita, não passou o dia todo fedendo de gordura. Porque você só pega a cena da mesa toda linda, toda posta, e todo mundo dizendo, vamos comer e desfrutar do milagre. Que milagre! Alguém passou o dia todo, e alguns entram a madrugada do dia anterior, assando, fazendo doce, fazendo isso, fazendo aquilo, e dizem, a pastora ficou de fazer que eu amo, a bacalhoada, que a pastora faz para mim, é a melhor do mundo, eu como de fechar o olho. Só que bacalhau é um bicho nojento. Você pega ele com 300 quilos de sal, 100 gramas de carne. Eu não sei quem inventou isso. E você tem que tirar o sal, mas também não pode tirar todo não. Já comeu bacalhau sem sal? Ixi, danado, um ano lá, a Rosa inventou de que ela está com problema de saúde. Compra para mim um pedacinho de bacalhau sem sal, de salgado. Depois que ficou pronto, ela, vou botar um sal aqui. Tinha gosto de nada. Ou seja, você tem que comprar o bacalhau com 100 gramas, para cada 100 gramas de carne, 2 quilos de sal. Paga por isso. E depois tem que tirar o sal todinho e deixar só um pouquinho para virar uma boa bacalhoada. Aí está resolvido, pastor? Claro que não, não é milagre, não é assim, querido. Alguém tem que ir lá botar aquele bicho de molho no dia anterior. Alguém no dia seguinte tem que ferver aquele bicho. Alguém tem que meter a mão naquele bicho e ir tirando carninha a carninha. Ele vem com rabo, ele vem com couro. Gente, e você paga R$100 por isso. Essa hora é a hora que você louva a Deus pelo frango, porque imagina você passa, toda vez que for fazer um frango, passar pelo processo do bacalhau. Gente, duvido que você come. Por isso a gente come bacalhau uma vez por ano, graças a Deus, porque a esposa não ia aguentar, a dona de casa não ia aguentar. Porque ela está passando por esse processo todo fedido, catando carninha, preparando tudo, montando tudo, e depois ela tem que se arrumar, porque no mínimo ela tem que estar linda, poderosa, plena, na hora da ceia. Ninguém viu esse processo. Só vê a foto da mesa, e ainda vai ter alguém que vai dizer assim, eu achei que estava um pouco salgado. Dá vontade de pegar. Mas aí como é Natal, né? Você diz, amém. Deixa eu pensar. Mas se fosse qualquer época do ano, dava com a bandeja na cabeça do infeliz. Diz que os processos não são assim. Eu me atrevo a dizer que Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, e é interessante que ele escreve para essa igreja que era a mais problemática de todas. É interessante e contraditório também isso. Pastor Josmar, ele tinha um monte de outras igrejas que ele podia escrever sobre isso. É o tom pessoal dele. Mas ele escreve para a mais problemática. E por que ele escreve para a mais problemática isso? Para que eles entendessem que qualquer desculpa que eles trouxessem, ele diria assim, eu sei muito bem o que é processo, porque eu vivo isso. Por que Paulo escreve isso para a igreja de Corinto? Que já tinha tido tanto problema. Inclusive, se você, vamos ter ceia daqui a pouco, aonde está Paulo orientando sobre ceia? Coríntios. E por que Paulo orienta? Por quê? Porque eles fizeram uma festa pagã da Santa Ceia. Porque eles faziam banquetes, regado a vinho, e dizia, vamos partir o pão, vamos beber o suco.
vamos comer e se regalar, e é ceia do Senhor. Paulo diz, para tudo. Não foi desse jeito que o Senhor ensinou, não é assim que o texto começa? Pegou o pão, deu graça, depois pegou o suco. Essa igreja, que só dava problema para Paulo, que Paulo chega a mandar as mulheres não falarem na igreja, só falar em casa. Você vê que o negócio estava tão feio, porque aí alguém fala assim, não, porque é regra que a mulher, não, era só em Corinto, o problema era Corinto, aquele povo era difícil. Eu tento entender por que Paulo se expõe tanto na igreja mais problemática, porque para ele se mostrar e dizer assim, se eu consigo ver tanto Deus, tendo tanto problema, vocês também conseguem. É contraditório? Sim. Mas é necessário muitas vezes o Senhor tocar em você, mostrar a tua fragilidade, para chegar um recado para o outro. Não tem ninguém forte, não tem ninguém poderoso, não tem ninguém melhor que ninguém, só tem gente buscando Deus aqui. Para de desculpa e vai buscar Deus, o Deus que me usa, o Deus que se revela a mim, vai se revelar a você também, sem desculpas. É lindo quando você entende isso. E aí o texto segue. É muito forte o que vem depois. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas... Como é que é? Eu vou me alegrar muito mais nas minhas fraquezas. Diz que isso não é contraditório, pastor? Sabe o que eu tenho visto? Uma síndrome de coitadinho dentro da igreja? Os mais fracos se chegando arrastando, querendo que os que são teoricamente mais fortes fiquem orando, profetizando, acolhendo, abraçando. E a desgrama da pessoa faz 5, 10 anos de igreja se arrastando. Esse encosto de lesma tem que sair da sua vida. Por que você está assim? É fraqueza. Ai, dá vontade de pegar e botar sal, porque lesma você põe sal. Outro. Paulo está dizendo, eu me alegro, depois do que eu vi de Deus, eu me alegro nas minhas fraquezas. Tem ninguém forte aqui. Tem ninguém mais poderoso que ninguém. Paulo está dizendo, sabe por que eu passo por isso? Sabe por que eu espinho na carne? Sabe por que eu me sinto sendo esbofeteado por Satanás? Para manter as revelações. O Senhor está dizendo, eu posso me revelar ainda mais profundamente a você. Eu posso te dar 100 congregações, eu posso te dar 1000 congregações. Eu posso te dar tantos líderes no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Eu posso levantar pastores aqui, ou posso levantar pastores na Europa. Assim, eu sou Deus e posso. Eu posso pegar o John e a Jéssica e fazer rodar toda a América do Norte, abrindo congregações por lá. Eu posso pegar o Mateus e a Débora e começar a saltar as fronteiras de Portugal e começar a abrir igrejas fora de Portugal. Eu posso. A Débora começou a aula de espanhol, aí mandou um áudio para mim, falando em espanhol. Eu falei, uma aula. Eu já estou falando algumas coisas. Ela, não, estou falando espanhol porque você disse que vai abrir na Espanha, então eu tenho que já estar falando alguma coisa de espanhol. Já estou estudando, comecei. É desse jeito, eu acredito. Mas, desculpa te informar, você nunca será forte. Se alguém te disse isso, te enganou. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu gosto de filme, então vou falar de filme.
para você entender isso. Fraqueza do Superman? Fraqueza do Hulk? Calmaria. Fraqueza do Hulk? Calmaria. Ele precisa ser provocado. Quanto mais atacado. Eu adoro aquela cena, John, do Loki. Eu vou resolver tudo porque eu sou melhor que pá. Deus fraco. Eu adoro essa cena. Ele, em segundos, ele pega a petulância de Loki, que era um Deus, e resolve. Rápido. Com o quê? Com a força dele. E aonde estava a força dele? Sempre está a força dele. Na pressão. No ataque. Se atira nele, ele fica mais forte. Se ataca ele, ele fica mais forte. Se bate nele, ele fica mais forte. Se agride ele, ele fica mais forte. Quanto mais pressão, quanto mais ataque, ele fica mais forte. E alguém vai dizer, quem derrota ele? Thanos dá uma surra nele. Por que Thanos dá uma surra nele? Porque botou medo nele. Ele precisa se encher de força. Ele precisa acreditar nele. O inimigo vai tentar fazer você desacreditar de você. E como que ele faz isso? Enganando você, dizendo, você é fraco. E você diz, eu sou fraco. Mas aí eu te digo nessa noite, qual a novidade, Monique? O inimigo está falando para você o que você já sabia. E está falando para você como se fosse uma revelação. Você é fraco. E você está dizendo, eu sou fraco. É falar para o feio que é feio. E ele se ofende. Ele nasceu feio. Ele cresceu feio. Se tornou um adulto feio. Mas se você falar que ele é feio, ele se ofende. O que você fala para uma pessoa que nasceu feia, cresceu feia, e aí tornou um adulto feio? Você está muito bem. E aí o que ele faz? Viu? Mas ele está sendo enganado. No fundo, tem alguém pensando assim, tadinho, fala para ele que ele está bem. Vai fazer bem para ele. Sabe o que o inimigo faz com você? Massageia teu ego, para você acreditar que não é fraco. E aí você se enche dessa glória, dessa vanglória, desse orgulho. E quando você se enche disso, ele vem e diz para você a verdade para abater você. Você é fraco. E aí agora a gente tem um contraditório fantástico. Ele faz você acreditar que é forte para depois dizer que você é fraco. Porque você entra em crise quando acha que é fraco. Só que você não tem que achar que é fraco, você é fraco. O Senhor diz a verdade para Paulo e é a verdade para você nessa noite. Qual a verdade? Meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu vou levantar você do pó. Eu vou usar você. Eu vou revelar o profundo a você. Eu vou te dar dons. Eu vou te dar talentos. Eu vou te usar com autoridade. Eu vou fazer o teu nome ecoar na terra. Mas você é fraco. Não há contradição nisso. Há uma verdade nisso.
O inimigo anda por aí pelos altares, enganando as pessoas. Mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para falar a verdade para você. Tu é fraco. E eu não farei de você forte. Eu vou usar a minha força em você. Quando baterem em você, eu sou tua resistência. Quando atirarem contra você, eu sou sua blindagem. Quando não vir recursos de lado nenhum, eu sou tua provisão. Quando todo mundo duvidar de você, eu sou tua certeza. Quando as pessoas olharem para você e falar, não vai conseguir, eu te pego pela mão. O Senhor não engana Paulo. A minha graça te basta. É só isso que você precisa. Aí você está agora, o que eu faço com o meu espinho? Tem gente que não é nem um espinho, tem gente que é um cacto aqui. É um cacto invertido, os espinhos vão para dentro. E está se iludindo, achando, uma hora Deus tira tudo isso de mim. Tira não. Tira não. Eu vou dizer por que não tira. Vou falar de mim. Vou falar de mim, para não falar de ninguém. Eu preciso chorar para receber. Eu preciso ir ao meu limite para ver. Eu preciso olhar e não ter nenhum rumo na vida, para olhar só para cima e reconhecer que é de lá que vem o socorro. O Senhor me faz ser pastor sem ser diretor sem ser presidente sem ser, tira tudo. E uma vez eu ainda no processo de assimilar isso, desde 2019, né, que eu não sou presidente, nem diretor, e eu cheguei para Deus e falei assim, oh, eu não entendo, por que eu tenho que passar por isso, por que eu tenho que ser assim? Comigo, não vejo isso com ninguém, por que comigo? Resposta de Deus usando um profeta para mim. Isso falando eu com Deus e na minha. Alguém maior que meu filho? E na hora eu já entendi que por onde ele ia caminhar comigo. Alguém maior que meu filho? O que ele teve nessa terra? O que eu dei para ele nessa terra? A minha igreja não para de crescer. Em qual documento está o nome do meu filho? Engrandeci tantos na terra, mas em qual dessas está o nome do meu filho? E qual o nome maior, senão do meu filho? Teu nome não precisa estar em papel nenhum, para eu mostrar minha glória para você. Você não precisa de cargo nenhum, para eu me revelar a você. Toma! E aí eu entendi. A minha graça te basta. E a paz veio ao meu coração. Por quê? Porque se você não entender quem é, você vai achar que Deus está te castigando, enquanto na verdade Ele está te tratando. Não tem castigo aqui, tem amor. Tem tratamento, tem preparo. Baixa a tua bola.
processo é simples aqui, diz Paulo. E eu fecho aqui, ó. Por isso, por amor de Cristo, me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Contraditório novamente. Todo mundo quer andar de vitória em vitória. Só quem vai de vitória em vitória é quem sai de Vitória do Espírito Santo para Vitória da Conquista na Bahia. E faz de volta o percurso. Quer viver de vitória em vitória? Pega um ônibus para a Vitória da Conquista, depois pega um para a Vitória do Espírito Santo e fica viajando. Você vai de vitória em vitória. Pronto. Pastor, e se eu não quiser ir para lá? Vai na irmã Sueli, que tem a Vitória lá. Vai lá no meu irmão Dudu, está em Vassouras, já a Vitória. Faz o percurso. Vitória da irmã Sueli para a Vitória do Dudu, Vitória do Dudu para a Vitória da irmã Sueli. De vitória em vitória. Se quiser variar, Vitória da irmã Sueli para a Vitória do Dudu, Vitória da Conquista para a Vitória da Bahia. Vai viver de vitória em vitória. Pastor, qual o outro jeito? Deixa o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza. Para de ser enganado. Não estamos vivendo de vitória em vitória, estamos vivendo de superação em superação. Me regozijo na fraqueza, mas também no insulto. As redes sociais hoje, então, são uma ferramenta maravilhosa para o Senhor te preparar. E se alguém falar alguma coisa com você, mandar alguma mensagem absurda para você? Lembra do texto? Se regozije. Eita, Deus está me preparando para coisas maiores. Fala com a minha mão que eu estou bem com Deus. Para de ouvir coisas sobre você que são verdade. Você é um fraco, você tem um passado terrível. Deu amnésia? Eu não entendo como que pode ofender dizer que tu tem um passado preto. A verdade é, verdade. Você fez isso, fez aquilo. Verdade. E eu me regozijo nesses insultos, porque eu consigo ver a glória de Deus na minha vida hoje. Entendeu o que Paulo está falando? Verdades sobre você não podem te ofender, tem que glorificar Deus. Mas também, essa parte que não é boa, nas necessidades. Eu comi essa semana fritada. Mas eu comi porque eu quis. É muito bom comer ovo porque quer. Você já teve a sensação de comer ovo porque quer e ovo porque não tem outra coisa? Gente, você come feliz quando você quer e come triste quando você não quer. Existe coisa mais contraditória que comer ovo? É muito contraditório. Mas por quê? Porque tem um efeito psicológico o ovo. Temos ali a Elizabeth Brasil, que trabalha com isso. Conversa com ela, que ela tenta explicar depois, tecnicamente, por que o ovo tem esse efeito tão forte sobre a vida da gente. Não tem carne nenhuma em casa. Tem 2 ovos. Tu come deprimido. Teu congelador está cheio de carne. Tu diz, comerei um ovo. Feliz, satisfeito, e falando assim, não como carne porque eu não quero. Mas não é o mesmo ovo. Como pode ser o mesmo ovo e causar um efeito tão adverso? Não é a mesma prova? Não é o mesmo vento? Quando fala do teu passado, não é um passado que tu já sabe? Quando fala que você é fraco, tu já não sabe? E por que quando chega de um jeito, afeta tanto? Eu vou revelar um negócio para vocês, muito pessoal meu, que eu vou falar igual Paulo, só a igreja não é de Corinto, mas eu... Resolvido tudo, corri para um lado, corri para o outro, eu sou muito assim. Resolvido!
Hora de ver um filme. Não consegui resolver. Hora de ver um filme. Eu sempre termino a minha noite vendo um filme. Por quê? Eu relaxo. Eu saio da realidade e caio na ficção. Eu preciso do filme. Ele tira o verde de mim, se é que você entende. Essa hora é a hora que eu começo a reduzir, o corpo diminui, o verde sai, e eu volto a ser ao David Banner. Agora estou bem. Um filme me ajuda para eu poder dormir tranquilo lá para as 3 da manhã e acordar no dia seguinte tranquilo. Isso tem que acontecer todo dia. Qual o segredo? Cara, come o ovo e glorifica. Independente se tem ou não no congelador, adore e glorifique pela provisão do ovo. Deixe o Senhor olhar para você e falar: você sabe quem você é, você sabe sua realidade, você conhece você mesmo. Para de querer que as pessoas falem de você o que você sabe que não é. Não deixe a realidade se tornar algo absurdo. Não precisa. Você conhece a realidade, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua realidade. Eu entendo. Claro que eu entendo. Que as coisas nem sempre saem do jeito que a gente quer. E aliás, nas necessidades. Faz o quê? Paulo diz: eu me regozijo. E pronto. Amanheci hoje, a Santa chega lá em casa, e eu falo: ô, Santa está aí, tem milagre, glória a Deus. Oh, meu Deus do céu. Santa, precisando de milagre hoje. E hoje o milagre é grande porque sexta-feira, feriado bancário, então o milagre tem que ser gigante. Ela vai fazer café. Em vez de ela fazer milagre, ela diz: o gás acabou. Às vezes até a Santa te decepciona. E o pior, eu olhei para ela e falei: eu não tenho dinheiro para pagar não. Não me preparei para isso hoje. Cheguei no quarto, a Rose sempre tem a moita dela. Falei: Rose, 110 para o gás, tem uma moita aí para salvar? Tem gás? Eu não tenho não. Ela: eu tenho aqui uma moita. Eu falei: Santa, quem faz o milagre hoje é a Rose. Pede o gás. Aí pediu o gás, a Rose passou o Pix. Foi assim que eu amanheci meu dia hoje. Depois de uma vitória tão gigante ontem, hoje eu amanheço sem dinheiro para comprar um gás. Esse ano, 4 milhões em vendas canceladas depois de contrato rodado. 4 milhões em vendas canceladas depois dos contratos rodados, nariz. Nunca tinha experimentado isso na vida. Nunca nem ouvi falar disso. Reta final, só marcar, para assinar, não quero mais. Desisto. Pau quebrou. Eu falei: que é isso? E o Senhor abençoou nada. E era para fechar o ano, nadando em dinheiro, e lá em Portugal, fechei o ano de Jardim Angá sem dinheiro para o gás. Aí eu agradeço Paulo nessa hora. Por amor de Cristo, eu me regozijo das minhas necessidades. Ficou triste? Não. Coisa salvou? Fiz piada com a Santa, que não fez milagre nenhuma hoje, não sei nem porque ela foi lá em casa. Foi lá, não fez milagre nenhum, está aí, serviu para nada a vinda dela hoje. Gastou dinheiro de passagem à toa. Nem um milagrinho, nada. Hoje ela não fez, hoje já tirou folga, recesso. E eu venho para cá, aí incluo para fechar a ilustração. Por quê? Porque a minha realidade e a minha necessidade não altera quem eu sou. Pegou ou não pegou? Paulo fecha. Tudo isso por quê? Porque quando eu sou fraco, é que sou forte. Repita:
Quando eu sou fraco, então sou forte. Convido você a ficar de pé. Eu entendo que o processo é para glorificar. O processo é para mostrar o quanto Deus é Deus da sua vida. Mas você precisa parar de deixar o inimigo te enganar e achar, você só vai ser útil para a obra quando for forte. Você só vai ser instrumento na mão de Deus quando for forte. Essa é a mentira que o inferno trouxe à terra para enganar você. Você não tem que olhar para você, porque você vai ver sempre a mesma coisa. Você tem que olhar para o céu, dizer, Senhor, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Essa semana foi aniversário das Bi e Bianca. Eu lembro de vocês muito pequenininhas. Aliás, não cresceram muito, né? Mas eram menores, bem menores. 2 toquinhozinhos. Quem nasceu primeiro? Você? Então você é mais velha. É muito interessante isso. São gêmeas. Alguém diz, nasceram juntos. Não, não pode. Tem que nascer uma de cada vez. Nem tão gêmeas assim. Uma é mais velha que a outra. Podiam ser idênticas. Ainda uma seria mais velha que a outra. Existem coisas que são, até a gente até esquece. Passa desapercebido. Mas se for dar parabéns, tem que ser primeiro para uma, depois para outra. Porque quem faz aniversário primeiro é a Bianca. Tem muita coisa na tua vida que você está deixando passar desapercebido. São detalhes. Só que o inimigo traz esses detalhes para você como se fosse uma revelação, pastor. Para tirar você da estabilidade. Tirar você do centro. Que tal você começar a dizer assim, pode parar, porque eu sei onde você quer chegar. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu já fiz, eu sei de onde saí. Eu sei os erros que cometi também. Ninguém precisa revelar para mim as minhas fraquezas, as minhas falhas. Mas eu sei também que o Senhor me escolheu. O Senhor te escolheu, Nariz. O Senhor te escolheu, Júnior. O Senhor te escolheu. Deixa o Senhor glorificar o nome dEle na sua vida. Curve sua cabeça. São revelações tão íntimas que se você não perguntar, você não sabe. São coisas tão pessoais que se Paulo não fala, ninguém sabe. E Paulo fala, para que fique muito claro, que ele não está querendo vender a ideia de que ele era maravilhoso, era perfeito. Ele não ia botar culpa em ninguém, não. O espinho está em mim, o Senhor colocou, e a culpa é minha. Por quê? Porque o Senhor falou comigo. É assim que eu trato com você. Pronto, encerra a história. O Senhor está tratando com você. E vai continuar tratando. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Feijão. Ninguém ouve igual Paulo. Ninguém fez a obra missionária que ele fez. Ninguém levou a igreja ao nível que levou. Ninguém tem tantos livros na Bíblia quanto ele. Quando a gente estuda no seminário, tem que parar para estudar cartas paulinas. É um absurdo isso. O que ele fez? A nossa referência de missões é Paulo. A nossa potencialização como servos de Deus é Paulo. A nossa referência máxima entre poder ser usado por Deus com falhas é Paulo. A revelação de Paulo foi revelação para a gente, não para Paulo. Ele sabia quem ele era e ele sabia o que estava passando. Mas acima de tudo, ele foi tudo que Deus quis que ele fosse. Eu profetizo, você vai ser tudo o que Deus quer que você seja. Senhor, coloca os seus filhos em tuas mãos. Profetizo em nome de Jesus. Capacita, usa, enche, faz milagre. Trata com cada
cada um, potencializa cada um com teu Espírito Santo, com tua glória, com teu poder. Não nos deixe ser enganados. Quanto mais revelação, quanto mais glória, mais possibilidade de esquecer quem nós somos de fato. Usa teu povo, usa teus filhos, e sempre será para a glória do teu nome. Nos capacite, nos use, apesar de quem nós somos, porque a glória só aumenta para o Senhor. Abençoe os teus filhos. Dá um ano de 2023 de crescimento, de avanço, crescendo como pessoas, como servos, conscientes das fraquezas, mas também conscientes de que a tua graça é suficiente para fazer de nós tudo o que o Senhor quiser. Assim eu profetizo, em nome de Jesus. Amém e amém. Alguém no nosso meio está afastado da casa do Senhor e quer voltar hoje? Seu momento é agora, nesse segundo. Alguém está afastado e quer voltar a caminhar hoje? É agora. Alguém ainda não aceitou Jesus e quer fazer isso agora? Eu quero aceitar Jesus. Faz agora. Amém. Que Deus abençoe vocês.